E eu queria saber, assim, de vocês. Vocês já tiveram amizades, assim, muito diferentes de vocês? Já, na verdade, acho que é até legal, né? Porque as pessoas que são diferentes, a gente aprende coisas com ela. Então, acho que eu tenho amigos de outras religiões, né? Amigos até que não têm religiões, tem até amigo corintiano e eu continuo amigo deles. Eu tenho vários amigos atualmente, inclusive, estou com um grupo de amigos que, assim, cada um acredita numa coisa, tem uma opinião diferente sobre aquele mesmo assunto, né, em comum lá que a gente está discutindo, mas é muito bacana, pelo menos a experiência que eu tenho até agora foi muito bacana com as amizades que pensam diferente de mim, vamos dizer assim. É, eu também já tive algumas amizades, tenho, né, algumas amizades, assim, que moram em outros países, que têm culturas diferentes. E falando nessas relações com outras pessoas que são diferentes da gente, acho que é legal a gente começar a pensar em como a gente vive, né? Essa interação com as pessoas, né? E a igreja traz aí como tema, inclusive, né? Esse ano da Campanha da Fraternidade. Qual que é o tema? Fraternidade e amizade social. Então, para falar desse assunto, vamos aí no mais um episódio aqui do Bem Canal. Eu sou a Renata. Eu sou o Renê. Eu sou o Tomás E e sejam bem-vindos ao Bento Canal. Então, a gente vai falar de um tema que muitas vezes quando a gente fala, o pessoal torce o nariz. E eu até entendo às vezes o porquê. Só de falar a campanha da Falou fraternidade. campanha da fraternidade, certeza que já vão cancelar a gente, inclusive esse. Alguém já deve ter pulado do YouTube. Já não, já cancelou lá, já tá chamando a gente de comunista em algum lugar da internet aí. Mas a questão é que a gente vai falar, né, do que esse tema da campanha da fraternidade pode trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia também, né? De fato, uma reflexão sobre o que é amizade social, né? Às vezes parece que é óbvio, né, aquilo que a campanha da fraternidade traz, e é, muitas vezes. E de propósito. Para poder fazer a gente parar e pensar naquele assunto específico daquele ano, né, do tema. E a gente entende que já teve um monte de polêmica envolvendo a campanha da fraternidade. Sim. Né? Mas o foco aqui não é nem falar disso, né? A gente entende que as pessoas às vezes têm uma visão errada que olha para a campanha e fala, essa campanha está politizando a igreja e tudo mais. E a gente sabe que tem gente que usa a campanha para politizar. Com certeza tem. Mas a campanha em si só não é ruim por causa disso, né? Então ela traz um tema que é útil para a Quaresma. Também existe uma caridade de um ponto de vista social. Sim. Né? E ela traz uma reflexão sobre isso. Ela traz responsabilidade, né, para a igreja, para a gente agir com essa responsabilidade social, né? Como eu falei, a gente sabe que muita gente usa a campanha para fazer política partidária, para fazer ideologias e tudo mais, mas isso não é o foco aqui. A ideia é fazer o que tem que ser feito, é fazer com que harmonizar, né, esse tema com a fé. Vós sois todos irmãos e irmãs. Esse é o versículo que eles estão usando, né, para a divulgação da campanha também. E aí a gente vai falar de amizade social e acho que essa campanha vem na esteira, né, de um documento do Papa Francisco, né, uma carta dele que é a Fratelli Tutti, que tratou justamente disso, né, que é a amizade entre os povos, entre o diferente, né, de você conseguir enxergar os outros, inclusive os outros que não são da sua religião, que não são do seu país, né, que não têm a sua cultura, como irmãos. Como irmãos. E buscar sempre o diálogo, né? A gente tem que construir pontes. Né? Acho que a gente tem que construir pontes. Muitas vezes a gente usa, né, das nossas visões, né, do que a gente acredita para criar barreiras. Né? E não é assim, abrir mão do que você acredita também. Exatamente. Uhum. Né? Você tem que respeitar a outra pessoa, não significa que você tem que concordar com a outra pessoa. Assim, mesmo essas polêmicas que aconteceram atrás da campanha, né, a gente teve reações, né, e foi reações justamente numa época em que o nosso país também estava nessa briga de divisão. Né? Isso ainda existe, né, mas foi bem forte nos últimos anos. Né? Então, o pessoal que se dizia progressista com o pessoal que se dizia conservador, e eles quebravam o pau aí, principalmente na internet. Né? Onde todo mundo é valente. Onde todo mundo é onde todo mundo onde todo mundo é brabo. Todo mundo tem razão. Por exemplo, eu tive uma experiência também ruim na época das eleições, né? Que a gente estava em um grupo de amigos e cada um falando, eu votei em fulano, eu votei neste, eu votei naquele. Em que o grupo, assim,
não gostou da minha posição, do que eu falava, e simplesmente falou, não podemos mais ser amigos por conta disso, por conta de quem você votou. E que, para mim, assim, foi uma extrema ignorância, né? Porque a gente estava ali discutindo, ela falando os pontos dela, eu falando os pontos do meu, e de repente aquilo acabou em inimizade, uma amizade que durou anos, acabou ali com um ponto final do tipo, acredito no meu político, abraço o meu político e pronto. E por causa de gente que não tá nem aí para nenhuma das duas, inclusive. Isso tem o nome, exatamente. Porque a política virou religião, se chama idolatria. O político ali é um ídolo. Então, se você não concorda com o político da pessoa, o que você é? Um herege. Houve aí essa divisão aí no nosso país, né? E isso acabou indo para dentro da igreja. Então, a gente vê essa divisão também aí nas nossas paróquias, nos movimentos, um monte de lugar. A gente tem visto isso principalmente com as guerras que a gente tem. Aqui é outra coisa que o Papa fala na Fratelli Tutti, né? A questão da amizade entre os povos. Então, a guerra é o fracasso da amizade social do ponto de vista diplomático, né? Porque a ideia é que os países, quando pensam diferente, que eles se conversem e tentem acordos, né? Quando a gente chega na guerra é porque isso falhou. Então, né, isso tem falhado muito, né, ultimamente. Tem. Esse negócio da guerra, né, é o ápice, né, porque, é um país contra outro, né, e aí você vai, quem lidera os países vão discursar de maneira que faça você odiar o outro lado, geralmente, né, porque se o outro lado está atacando, o mínimo que eu posso fazer é me defender, né, então isso vai gerar ali sempre um conflito, um monte de gente inocente vai morrer, gente que nem tem noção dos assuntos que estão sendo tratados, às vezes, ou que ficam sabendo da maneira errada e aí criam mais guerras e vingança, e eu quero de novo, e eu sou contra aquele país, e não aceito pessoas daquele país no meu, e aí só vai criando inimizade social, né? Exatamente. Ao invés de amizade social. Expandindo isso mais, por exemplo, para o cristianismo em geral. Eu tenho muitos amigos que são protestantes. Eles sabem que eu sou católico, né? E eu sei da fé deles. Né? E aí tem uma relação de respeito. Né? Respeito no seguinte, assim, a gente não tenta fazer aquela mistura para todo mundo sair feliz. Não é isso, isso não é respeito. Muitas vezes a gente tem essa noção, tá todo mundo falando de Deus, vamos misturar para todo mundo sair felizinho. E isso não é respeito. Na verdade, para mim, isso é um desrespeito. Né? Tem que respeitar o outro com o que ele acredita. Então, eu sei que meus amigos protestantes acreditam e eu não concordo com muitas coisas que eles acreditam. Da mesma forma que eles também não concordam com muitas coisas que eu acredito. Né? A gente não perde amizade por causa disso. A gente senta para discutir e a gente tem a noção de que o René vai falar coisas que eu não concordo, fulano vai falar coisas que o René não concorda. E tá tudo bem. Que não faz sentido para a fé do outro, né? E tá tudo bem. A amizade não acabou por conta disso. Por mais que ele não concorde, pelo menos ele entende como eu penso. Eu entendo como ele pensa. Então, é uma convivência respeitosa. Não só respeitosa, é uma convivência sem falsidade. Sem falsidade. A pessoa sabe o que eu acredito. E eu sei o que a pessoa acredita. E eu acho que todas as relações deveriam ser assim. Né? A gente não pode se privar de falar a verdade, de falar o que a gente crê, né? Mas ao mesmo tempo, né, as pessoas deveriam ter essa maturidade de entender que o outro não concorda. E que beleza, isso pode acontecer. Pode acontecer, né? Eu gostaria que todos se convertessem. Por mim, todo mundo se convertia. Mas eu tenho que ter a noção de que o quê? Essa escolha não é minha. A escolha é do outro. Uhum. Então, minha parte é o quê? É dar testemunho. Olha, a minha religião é essa, eu acredito nisso, e eu acho de tal forma. Eu gostaria que você entendesse e concordasse. Então, mas a decisão não é minha. Mas essa é a forma ideal. A decisão não é minha. Mas o que acontece muitas vezes não é assim, né? A pessoa quer dizer que o que você acredita é mentira, de uma forma, inclusive, às vezes muito impositiva, né? Dizendo que o que você está dizendo que acredita não existe, etc. Para que, por esse discurso, inclusive, que não vai aproximar ninguém, você acredite naquilo que ela acredita, né? E se converta à fé dela, por exemplo. Isso não converte ninguém. Isso não converte ninguém. Porque você criou barreira. Em vez de você criar ponte, você acabou de fazer um muro. A gente falou da campanha em linhas gerais, né? E aí agora, assim, a campanha ela é bem ampla. Ela traz um monte de sugestões, de abordagem que a gente pode dar para o tema. Mas aproveitando que a gente está aqui na internet,
eu acho que a gente podia pegar, né, da campanha um ponto que ela toca e que é muito importante e que está muito no nosso dia a dia, que é a famosa cultura do cancelamento. A Renata tinha falado, né, na internet todo mundo é valente, né? Todo mundo é juiz. Todo mundo é juiz, especialista em todos os assuntos, né? E a gente, acho que muito dessa briga que a gente viu acontecer, né? A gente viveu numa época de pandemia onde todo mundo só se comunicava pela internet, né? Muita gente ficou em casa e tudo mais. E isso meio que virou um padrão aí social, né? Mas aí, por que vocês acham que isso acontece? Por que as pessoas ficam tão valentes na internet? Será que é só covardia ou será que a pessoa que está ali, ela realmente acha que ela está fazendo bem, que é tipo um cavaleiro, um campeão da justiça, sei lá? Eu acho que é um misto, né, dessas coisas, porque primeiro que você não está de frente com a outra pessoa, né? Você não está cara a cara. Acho que por mais que você tenha uma opinião divergente, você não vai falar cara a cara com a pessoa do jeito que você escreve no textão na internet para poder bater de frente com algum assunto ou com a pessoa. E isso também vai para quando você vai julgar, né? Às vezes você só está debatendo um assunto onde cada um fala alguma coisa e tem as várias opiniões que constrói alguma coisa. Mas tem, às vezes, só o julgamento por uma ação. Alguém fez alguma coisa e aí pronto. E aí eu vou lá e julgo aquela pessoa e não julgaria se eu estivesse de frente com ela, não falaria nada. Na verdade, às vezes até seria omisso sobre alguma coisa que alguém fez. E na internet não, na internet as pessoas vão lá, e eu sou especialista em de todas as profissões, principalmente de advogado e juiz. Uhum. E aí ou eu vou defender uma causa lá muito veemente assim, ou eu vou também atacar da maneira mais violenta que eu puder com as minhas palavras, né? Coisa que a pessoa não faria pessoalmente. Sim. Então eu acho que é a questão de não estar de frente. Não conviver, né, diretamente, né? Porque ali na rede social, né, você dá um follow na pessoa e pronto, acabou, sabe? Falei a minha verdade, pronto. Mas na vida cotidiana a gente convive com as pessoas, né? No outro dia você vai estar lá e vai encontrar de novo aquela pessoa. No trabalho, sabe? Não é assim, eu não vou cancelar a pessoa do trabalho só dando um follow nele, né? Eu vou ter que sentar do lado dele, vou ter que falar com ele. Vou precisar dele. Exatamente. Então, vamos fazer aí uma retrospectiva, né? Desse pessoal que acha que é o paladino da justiça na internet. E quando eu digo pessoal, eu acho que eu me incluo todo mundo. Acho que todo mundo tem esse momento assim, de ver a coisa acontecer e querer falar e achar que vai fazer aquela diferença. E às vezes até faz, mas às vezes isso atrapalha também. Mas antigamente, né, um cara que queria ser esse paladino, ele virava um ativista, né? Então, ele vivia para aquilo, ele tinha uma bandeira, né? E ele participava de partidos, de sindicatos, de grupos, de ONG, de alguma coisa que ele carregasse aquela bandeira. Acho que a internet, ela democratizou essa bandeira. Então, qualquer um hoje faz o login lá e vira um ativista da noite para o dia. Uhum. Isso acabou virando uma necessidade, até uma virtude, né? A gente fala que é sinalizar virtude, né? Tanto é que até as empresas fazem isso agora, né? Sim. Então faz parte, você vê que faz parte aí da comunicação das empresas ter sempre esse discurso, né? De levantar alguma causa, de levar alguma causa, Até né? porque hoje, né, não interessa mais só o produto, o serviço que eles oferecem, né? É toda a cultura da empresa, todas as bandeiras que levantam. Que ela defende, que ela apoia. Exatamente. Mas no fim, o que a empresa apoia mesmo é ganhar dinheiro, né? Então a gente sabe que muito dessas bandeiras, né? Ela vai na esteira do que os ativistas da internet querem escutar. É uma maneira de atrair, né? É isso que eu ia falar. E dentro da análise da empresa, de qual coisa que eu participar mais vai me trazer mais lucro. Porque não é filantropia. Exatamente. E aí, onde que eu queria chegar, né? Que as pessoas, elas, nessa dinâmica, né, de virar aí o paladino da internet, né? Elas realmente acham que elas fazem ali uma diferença, assim, de salvar o mundo, assim, com o post delas. O comentário. O comentário, né? E se torna um tribunal mesmo, né? A internet acabou virando um tribunal, né?
Eu costumo dizer que é uma religião mesmo, uma religião secular, né? A gente vê muito isso, né? E as pessoas que não conseguem mais diferenciar, né? Elas acham que a realidade, inclusive, É virtual. É virtual. A coisa vira como uma religião mesmo. Então, quando uma pessoa pisa fora da linha, né? Ninguém, na internet você não sabe ali as motivações, você não sabe o histórico da pessoa, sabe que ela fez algo ruim. Então ela vai pra fogueira e vai queimar e não tem volta. A pessoa ela é realmente cancelada. Né? É como se fosse uma heresia dessa religião da internet, né? Você não tem aí a misericórdia, né? Com o irmão. E acho que é aí que entra a questão da amizade social. Não pode ter erro, né? Você não o outro nunca é uma pessoa. Você perde essa noção de que o outro é uma pessoa. Né? E a gente abandonou isso, né? O outro não é mais uma pessoa, o outro é sempre o inimigo. Se o outro não pensa como eu, ele é um inimigo. Ele não é uma pessoa. Não tem a possibilidade, né? Não tem nenhuma. Então, se ele falou uma besteira na internet, obviamente ele é um ser dos piores do mundo. Ele construiu a vida dele, que ele perca o emprego, que ele perca a família, que ele não consiga mais sair na rua. E não é só falar uma besteira, né? Falar uma coisa que não é conforme a outra acredita. Uhum. Sim. Simplesmente discordar, né? Ter a sua opinião ali. Exatamente. O que a gente faz quando a gente vai cancelar o outro é o quê? A gente enxerga, você não enxerga mais como pessoa, ele não tem mais dignidade. E aí você chama a gente, as multidões se juntam para linchar. É um linchamento virtual público, assim, né? Porque todo mundo quer mostrar virtude. Ah, então o fulano falou algo que eu não concordo. Vai aparecer um monte de gente contra ele, todo mundo lá, absurdo. Aí o cara faz stories para mostrar, para sinalizar a virtude de que ele tem uma consciência social muito boa, né? E descendo o sarrafo no outro, né? Então você bate no outro para mostrar que você é bom, né? Esse é o problema, vira uma religião virtual, né? Que é totalmente anticristã. A gente já falou isso quando a gente falou do Big Brother, né? Mas tem essa dinâmica do Big Brother na vida da gente, né? Do confessionário. Essa cultura do cancelamento, né? Ele é a versão do capeta da confissão, a versão demoníaca da confissão, né? Por quê? Porque numa confissão você vai lá, aponta seus pecados, né? E você sai perdoado. Né? Você assume seus erros, você sai perdoado, né? E na internet não, né? Não tem perdão. Para a internet não tem perdão. Então outra pessoa vai apontar seu erro e ela vai destruir a sua vida. E não tem nada e não tem é para sempre. Não tem nada que você faça que vá se redimir. Não existe penitência na internet. Né? A penitência é ter a sua vida, a sua reputação destruída. Não pode ter erro. Você não pode errar, porque todo mundo que julga a internet é perfeito. Né? Até chegar a sua vez, né? Exatamente. E a gente entra nessa dinâmica, a gente dá poder para esses canceladores, né? É o que a gente está falando, né? As empresas adotam discursos assim, né? A rede social como um todo, ela vai dando poder para essas pessoas, né? E isso não deveria acontecer. E aí eles tentam vencer todas as discussões na gritaria, né? Fazendo barulho. Eles calam quem discorda, né? O exemplo do aborto que a gente tá falando nos programas atrás é isso, né? Todos os ativistas vão falar, não, o aborto é um direito da mulher e o aborto saúde pública, né? E eles ficam fazendo isso. E se você falar, não, não é isso, né? A discussão é outra. Eles não vão tentar argumentar com você. Eles vão começar a tentar te cancelar. Porque é mais fácil você cancelar a pessoa do que discutir um assunto. Exatamente. Porque discutir um assunto precisa de argumento. Para cancelar, você só precisa gritar. Precisa estudar, inclusive. Mas dá para trazer mais para perto, né? Porque essa é a mesma lógica, por exemplo, que acontece nas famílias. Né? Ah, então fulano votou no candidato X, o outro votou no Y. Fulano morreu para mim. Fulano morreu para mim porque ele votou nesse cara que representa. Aí, claro, ele votou num cara que representa para mim tudo que há de ruim. Então, o que você faz? Você projeta na pessoa tudo a imagem do bem e do mal. Então, ali, você deixou de ser uma relação entre pessoas, né? Passou a ser uma ideologia, uma religião mesmo, no qual há um agente do bem, né? E há um agente dos infernos aqui que causa responsável por todo o mal do mundo, né? E as coisas não são assim
E a gente viu Essa dualidade, isso, né? Essa dualidade não existe, né? As pessoas têm N motivos para votar em quem votou, para E viver precisa como ser respeitado por isso, inclusive. E assim, não é concordar, a gente sabe que tem coisas erradas acontecendo. E acho que a gente perdeu muito essa questão, um princípio aqui, de separar o pecado do pecador, né? Então, às vezes, eu olho para o cara e falo, cara, isso que você está fazendo é errado, e é mesmo. Mas a pessoa não perde a dignidade porque ela está fazendo uma coisa errada. Ela continua sendo uma pessoa Continua sendo uma pessoa. com dignidade E essa dignidade não pode ser perdida. Nas paróquias, né? Às vezes acontece aí nas paróquias. Isso pode acontecer nas paróquias, por exemplo. Então, fulano pensa diferente de mim. Então ele não é católico. Principalmente o padre, né? Às vezes o padre. Troca o padre, né? E o padre de antes pensava de um jeito, o novo pensa de outro. E os grupos mesmo, né? Se acham cristãos especiais. E aí, pronto, só eles estão certos, só eles sabem se comportar na missa, por exemplo, né? Sim. Só eles sabem fazer aquilo que Jesus mandou. E até o Papa tá errado. E até o Papa tá errado, às vezes. Então, e os outros não. Os outros estão num degrau abaixo, né? Isso, na verdade, deixa de ser cristão. Os grupos perdem o foco, né, do que é o foco é Jesus, né? Ali na igreja, né? Então, as pessoas trocam Jesus pela ideologia que elas querem seguir. Né? Então, um vai aderir ali a esse tradicionalismo falso aí, né? Fake, né? Que se apega à estética do tradicionalismo, né? Por outro lado, o outro vai usar a igreja para promover aí, né, movimentos aí partidários, ideológicos, progressistas. E no fim, todos eles estão usando a igreja como um instrumento. Exatamente. Das próprias ideias. Dos próprios gostos. Dos próprios gostos, das próprias ideais que eles criaram. E aí criam, mais uma vez, uma inimizade social dentro da própria igreja. E causam um problemão, porque aí tem um monte de gente aqui no meio que está querendo ir na igreja e viver a sua fé e que é obrigado a lidar com esse povo. Essa questão de política, inclusive, muitas vezes, né, a pessoa, quando ela entra aí nessa cracolândia aí da ideologia, né, seja os progressistas, os tradicionalistas, o que for, né, elas acabam usando a igreja como instrumento, né, principalmente no campo da política, né. Só que a igreja tem uma doutrina social, né, a igreja tem princípios de como lidar com a sociedade, com a política e tudo mais. E como cristão, a gente deveria se guiar por isso, né? E muitas vezes a pessoa ignora isso totalmente e usa as ideias da cabeça dela como se isso fosse a própria doutrina social da igreja. A gente vê isso em todos os grupos. Eles ficam brigando entre eles como se eles fossem a verdade e ninguém nunca para olhar o que a igreja diz sobre os assuntos, né? Porque é aquela história, né? O progressista desse militante, ele olha para a doutrina social da igreja e acha que ela é conservadora demais. E o tradicionalista, né, olha para a doutrina da igreja e acha que ela é muito liberal demais para ele. É como se ele fosse a régua, né? Ele é o juiz. Né? Ele é o juiz. Além dos leigos, isso pode acontecer entre os padres, pode acontecer entre os grupos religiosos, né, as comunidades, enfim, que vão sendo criadas. E era necessário, né, e por isso que a gente falou que o tema parece óbvio, né, porque na teoria a gente não precisaria estar falando sobre isso, né, na teoria não precisava de uma campanha para falar que você tem que respeitar o outro, que você tem que criar pontes e não divisões, né, não, parece meio óbvio o que eu estou dizendo. E obviamente para um cristão seria tão óbvio. Mas se você navegar meia hora na internet, você já descobre por que precisa da campanha. E a gente vai ter aí 40 dias, né? Pelo menos 40 dias para pensar nesse assunto. Exatamente. Você tem 40 dias aí, se você não faz isso, tem 40 dias para você olhar o seu irmão como uma pessoa. Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem principal da campanha. Principalmente o diferente, né? Principalmente. Aquele que é diferente de você. Inclusive é bíblico, né? Amar aqueles que te fazem bem, que te fazem mal também. Perto de você, é muito fácil. Difícil é você amar aquilo que é diferente, e é isso que é tão importante. E não é você concordar com ele, às vezes o cara tá fazendo coisa errada, e você vai chegar na caridade, e aí que é importante. A caridade não é cancelamento. Fulano, cara, não é bem assim, o que você tá fazendo não é legal, ou faz de outro jeito, né? Tem que saber lidar. Principalmente a gente que vive aí nas paróquias, né, tem uma questão pastoral nisso. A gente não sabe o histórico da pessoa que chega. Esqueci o problema da internet. Na internet você vê lá o personagem que você nunca viu, né, a pessoa que você trata como personagem, você ignora o histórico dela, então você solta o cachorro em cima dela.
Mas não é. As pessoas que chegam na igreja, elas têm uma história. Às vezes ela está fazendo coisa errada, mas você não sabe como ela chegou ali. Exatamente. Então, mesmo a correção tem que ser com caridade. Né? Tem que ser com caridade, né? Você tem que inundar ali o mal com o bem. Não adianta você dar vassourada na pessoa. Ela vai embora e não volta mais. Você não vai fazer, Você vai afastar. Você vai afastar a pessoa, ela não vai mudar. E ainda vai dizer que a igreja é um lugar pior. Ainda vai dizer estar fora dela. Exatamente. Então, tem aí essas nuances aí, né? De separar o erro de quem está fazendo a coisa errada. Bom, e aí, então, pensar como tem que ser a postura do cristão no meio desse. O cristão não pode aderir a essa cultura de cancelamento. E, novamente, não é que você não vai criticar a ação que está errada. Você deve sempre dizer, olha, isso que está acontecendo, eu não concordo, não é legal. Mas, entre isso e você atacar a pessoa e tentar destruir a pessoa que está falando, é isso que a gente não pode fazer. E se a gente, né, não pensou nisso durante todo o ano, que a gente pegue esses 40 dias, né, pelo menos para refletir sobre essa questão. É um propósito que você pode começar nesses 40 dias, né? Eu costumo falar que os 40 dias servem para começar alguma coisa que você quer fazer para o resto da vida. Então, que a gente gere a amizade social, reflita, use a campanha da fraternidade, enxergue, inclusive, nas coisas que a igreja propõe, tudo aquilo que a gente pode tirar de bom. A gente sabe dos erros que acontecem, de como as pessoas utilizam as coisas da igreja para poder promover outras coisas que não tem nada a ver com a igreja. Mas, então, você olha para tudo isso, pega o que há de bom e promove o que a igreja pede que você faça como cristão. Então, que a gente, como cristão, saiba ir na contramão. A gente promova aí o encontro, né, que a gente enxergue o outro como pessoa. E respeite essa vida. Então, não cancelem a gente, pelo contrário, sigam a gente nas nossas redes sociais todas e até a próxima. Lá no Bento Canal. Tchau. Tchau, tchau.